E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Leandro, é mais uma videoaula sobre trigonometria. Bom demais estar com vocês, pessoal, sejam bem-vindos. Vamos lá? Pessoal, razões trigonométricas, arcos notáveis. Bom, você já viu essa tabelinha maravilhosa, né? De seno, do cosseno e da tangente dos ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus, ok? Bom, vamos preencher a tabelinha é muito conhecida e a gente vai preencher de uma forma mais simples. Tem aquela bendita musiquinha, né, do Natal, né, que é o 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo dividido por 2, não é isso? Então, todo mundo dividido por 2. Do seno e do cosseno, né? Então, no numerador, todo mundo leva a bendita raiz. Raiz quadrada de 1 é 1, então não tem. Raiz quadrada de 2 não é exata. E a raiz quadrada de 3 também não é exata. Então, esse cara aqui também, esse aqui também. E a raiz quadrada de 1 é 1. Então é exato, então não recebe raiz. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45 é 1. E a tangente de 60, raiz de 3. Pessoal, em especial a tangente é a divisão do seno pelo cosseno. Então, se eu dividir uma coisa por ela mesma, dá 1. Se eu dividir o seno pelo cosseno, meio dividido por raiz de 3 sobre 2, eu vou ter raiz de 3 sobre 3. Ok? Podemos já fazer esse cálculozinho para vocês. E de 60, raiz de 3 sobre 2 dividido por meio vai dar raiz de 3. Bom, pessoal, mas de onde vem essa numeração que vocês estão acostumados, se acostumaram através da musiquinha a completar essa tabela? Lembrando que eu estou falando de arcos notáveis, 30, 45, 60. Mas, claro que eu tenho 360 ângulos. E cada um deles vai ter o seno, o valor do cosseno e o valor da tangente. Esses aqui, pessoal, em concurso público, vocês têm que saber. O elaborador da prova, ele não precisa colocar, exemplo, o cosseno de 30 graus. Ele já vai entender que você conhece os arcos notáveis, né, e sabe o valor do cosseno de 30 graus, por exemplo. Mas se eu tivesse aqui, exemplo, o cosseno de 23 graus, esse cara você vai receber na questão da sua prova, na verdade, tá bom? Então, ó, vamos aqui, eu tenho aqui um triângulo equilátero. Equilátero porque eles têm os 3 lados iguais, de mesma medida. Então, eu vou chamar o lado aqui de L, esse de L e esse aqui de L. Tranquilo? Bom, sendo equilátero e os 3 lados são iguais, os 3 ângulos também são iguais. E está dito aqui já, ó, 60, ângulo de 60 e ângulo de 60 graus. Todos 3 são iguais. Ok? Então, observe que eu tenho aqui, ó, que demonstrar para vocês pelo menos alguns, para não ficar apenas nas minhas palavras, uns desses ângulos. Bom, eu vou demonstrar para vocês, que é o mais simples, o seno de 30 graus, tá certo? O seno de 30 graus é 1/2. Bom, isso quer dizer que para que eu demonstre o seno de 30 graus, eu preciso de um ângulo de 30 graus. Eu não tenho. Eu tenho 60, 60 e 60, mas eu posso conseguir. Se eu traçar a altura desse triângulo aqui, pessoal, eu vou ter exatamente aqui, ó, um triângulo retângulo do meu lado direito e também do meu lado esquerdo. Isso quer dizer que esse ângulo aqui, ó, quando eu tracei a altura do triângulo e ele é equilátero, bom, eu dividi o ângulo em 2 partes iguais. Então esse ângulo que era de 60 foi dividido ao meio, ele passou a ter esse espaçozinho aqui, ó, esse ladinho passou a ser igual a 30 graus.
Então, resolvi o meu problema, pessoal. Como eu dividi essa base aqui, ó, esse lado, o lado BC em duas partes, o que era L passou a ser L sobre 2. Então tem aqui, pessoal, a altura do triângulo é um cateto, um outro cateto L sobre 2 e a hipotenusa, que é o lado maior, lado oposto ao ângulo de 90 graus. Falei disso sobre esse ângulo e o seu lado, que é a hipotenusa, na aula anterior. Se você não assistiu a aula, não tapar, volta lá na playlist e assiste a aula 1, tá bom? Aula anterior. Então, ó, lado oposto ao lado maior é a hipotenusa, então chama-se L. Aplicando Pitágoras, pessoal, a gente pode chegar nessas informações. Eu iria encontrar, exemplo, o H aqui, depois iria saber, mas eu não quero isso. Eu vou usar o ângulo de 30 graus, ó. E eu sei também que na aula anterior eu falei que o seno de um ângulo qualquer, aqui nesse caso é 30 graus, ó, é igual ao cateto oposto pela hipotenusa. Lembra disso? Falei na aula anterior, tá certo? Então, seno de um ângulo é igual ao cateto oposto pela hipotenusa. Seno de 30 graus, eu não sei quanto é que é. Ó. Então, seno de 30 graus é igual. Cateto oposto aqui, pessoal, ó, a esse ângulo de 30 graus, porque eu quero demonstrar para vocês exatamente o seno de 30 graus e tem que dar meio, já que eu coloquei aqui. Então, ó, cateto oposto, L sobre 2. Hipotenusa é o L, ó. Eita, risquei aqui sem querer. Então, fazendo essa continha, pessoal, então vou ter, ó, cateto oposto, L sobre 2, hipotenusa, L. Tem uma fração e outra fração, pessoal. Divisão de frações. Divisões de frações, o que eu faço? Repete a primeira, L sobre 2, multiplicado pelo inverso da segunda. Aqui, ó, não escrevi, mas era assim, ó. 1 sobre L. Opa, que coisa linda aqui, ó. L dividido por L dá 1. Então, pessoal, resumindo, o seno de 30 graus é exatamente igual a meio. Como dito, pessoal, aqui, ó, poderíamos fazer para todas as questões aqui, pessoal, sem nenhum problema, ok? E encontraríamos cada uma dessas razões trigonométricas, uma a uma. Eu encontraria com esse triângulo equilátero, iria encontrar seno de 30, cosseno de 30 e a tangente de 30. Também encontraria, porque eu tenho um ângulo aqui de 60 graus, pessoal, ó, encontraria o seno de 60, o cosseno de 60 e a tangente de 60. E para 45 graus, iria precisar de um quadrado, pessoal. O quadrado, vou fazer aqui rapidinho. Que quadrado horroroso, né? Deixa eu refazer aqui nosso quadrado. Apagar. Suponho que seja um quadrado, pessoal. Bom, o quadrado, pessoal, esse ângulo aqui, ó, 90 graus, 90 graus, 90 graus e 90 graus. Se eu traçasse aqui a diagonal do quadrado, ó, esse ângulo foi dividido ao meio. Esse ângulo aqui, ó, esse pedacinho, ele iria medir, em vez de 90, 45 graus. E aí eu iria ter, ó, um triângulo retângulo e poderia aplicar, né, o seno, o cosseno e a tangente para esses três carinhas, tá bom? Usando o quadrado, nós iremos encontrar o seno de 45, o cosseno de 45 e a tangente de 45, ok? Bom, pessoal, para guardar informações sobre as razões trigonométricas que vocês já sabem decorado essa tabelinha, vamos fazer
um exercíciozinho para treinar, tá bom? Bom, pessoal, o exemplo. Deseja-se construir uma estrada ligando as cidades A e B, separadas por um rio de margens paralelas. Como nos mostra o esquema abaixo, sabe-se que a cidade A está a distância de 30 km da margem do rio e a cidade B está a 18 km da margem do rio. E a ponte tem 3 km de extensão. Qual a distância da cidade A até a cidade B, passando pela estrada em quilômetros? Use raiz de 3 igual a 1,7, ok? Então, nós temos aqui um esqueminha, né? um mapa. Faltou aqui para a gente escrever a cidade A, pessoal. Eu cortei, eu acho, na hora de fazer o Ctrl+C, Ctrl+V da imagem. Então, a cidade B está aqui, ó. Bom, o que nos diz a questão? A questão nos diz que a cidade A está a 30 km da margem do rio. Está aqui, ó, 30 km. A cidade B está a 18. Beleza, está aqui, ó. Então, o que mais nos diz? A ponte tem 3 km de extensão. Então, essa distância aqui também está aqui, ó, 3 km. Então, qual a distância de A e B passando pela estrada? Então, eu vou ver por aqui, ó, ponte, e aqui de novo, e aqui novamente. Então, esse é o caminho a percorrer. Então, pessoal, nós temos aqui, ó, que calcular o valor de y, o valor de x e somar com o comprimento da ponte, tá bom? Então, somando, calculando x, calculando y, somando x mais y mais 3 km, vamos ter, então, a distância entre a cidade A e B, tá bom? Vamos começar com essa parte aqui, ó. Vamos observar, eu tenho um ângulo de 60 graus, então eu tenho informação no lado que é um cateto. Então, pessoal, cateto oposto ao ângulo, e eu tenho o lado maior, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Cateto oposto e hipotenusa, nós usamos o seno, pessoal. Então, ó, primeira parte, seno de 60 graus é igual a 30 dividido por y, pessoal. Eita, e agora, quanto é o seno de 60? Tabelinha a gente fez agora há pouco, lembram? Então, ó, raiz de 3 sobre 2 é igual a 30 sobre y. Agora, pessoal, nós temos uma proporção. Sendo a proporção, pessoal, nós vamos usar aqui, ó, meio pelos extremos. Então, vamos multiplicar y vezes raiz de 3 e 30 vezes 2. Fazendo essa continha, pessoal, y vezes raiz de 3, eu tenho raiz de 3 y igual 2 vezes 30, 60. Como queremos o valor de y, pessoal, y é igual a 60 dividido por raiz de 3. E agora, a raiz de 3 ficou no denominador da fração. Não podemos aceitar isso, então vamos racionalizar em cima e embaixo por raiz de 3, pessoal. Então, ó, 60. Então, pessoal, nós vamos ficar, ó, y igual 60 vezes raiz de 3 em cima. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. E raiz de 9 é 3. Ok? Dá para simplificar? Sim. Dá sim, pessoal. 60 dividido por 3 dá 20. É isso? Raiz de 3. Vamos deixar assim por enquanto? Lembrando, ó, que raiz de 3 é igual a 1,7. Vamos separar aqui. E vamos fazer a segunda continha? Não, vamos fazer logo essa conta, né? Vamos pegar aqui em cima. Então, nosso y, pessoal, vai ser igual a 20 vezes 1,7.
y é igual, pessoal, ó. Vamos esquecer por um momento esse zero aqui, ó. 2 vezes 7 dá 14. Concordam comigo? Um aqui, ó. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Observe que tem uma casa decimal, não é isso? Vírgula, né? Mas não tem o zero, ó. Vou colocar o zerinho aqui, ó. E a vírgula. Então, na verdade, pessoal, eu posso escrever como sendo a nossa distância y como sendo 34 apenas. 34 o quê? Nossa unidade de medida é quilômetro. Então, ó. Ok? Então, encontramos a distância de y, vamos escrever aqui, ó, que é de 34 quilômetros. Ok? Bom, agora vamos calcular essa distância, a distância x. Vamos analisar primeiro, pessoal. Bom, eu tenho um ângulo, então eu tenho informação oposta, né, ao nosso ângulo. E eu tenho a hipotenusa, porque a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então eu tenho cateto oposto e hipotenusa. Seno, pessoal. Nós vamos ter então o seno de 30 graus. Por que 30 graus? Porque está aqui, ó, é o ângulo dado. 30 graus é igual cateto oposto 18 dividido por x, que é a nossa hipotenusa. Seno de 30 graus, exatamente, meio. Está na tabelinha, não é isso? E aí, pessoal, ó, repetimos 18 sobre x. Temos aqui uma proporção. Multiplicamos da mesma forma que fizemos aqui, ó, meio pelos extremos. Pessoal, essa ficou fácil, é x vezes 1, x. 18 vezes 2, pessoal, dá 36. E acabou, ok? Não tem mais conta para fazer. Então, o valor de x aqui, pessoal, né, é exatamente igual a 36 unidade usada, quilômetros. Então, ó, 36 quilômetros é a nossa distância da finalzinho da ponte até a cidade B. Bom, o que nós queremos agora? Nós queremos agora saber qual é a distância entre a cidade A e a cidade B. A distância, pessoal, entre a cidade A e a cidade B vai ser o valor de y somado com x somado com 3. Isso vai dar a distância. Ok? Bom, pessoal, valor de y, 34. Valor de x, 36. E o comprimento da ponte. 30 mais 30, 60. 4 mais 6, 10. Então, 60 mais 10, 70 mais 3, 73. Então, a distância entre a cidade A e a cidade B é de 73 quilômetros, pessoal. Ok? Pessoal, essa foi a nossa videoaula sobre as razões trigonométricas, né? Os arcos notáveis, tá bom? Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, coloca aí abaixo para a gente tirar depois, tá bom? Responder a vocês. Então, fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.